E Jesus então deixa claro, verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, primeira alerta que ele nos deixou, olhai para cima. Olhar para onde? Para cima. E eu pergunto, para onde você está olhando? Para baixo? Está como a galinha? Porque a águia quando voa, a águia quer voar em voos mais altos e não está preocupada com o que está acontecendo aqui. Mas tem crente que tem a visão da galinha, e a galinha só olha para baixo. Você já viu uma galinha olhando para cima? Não. Quem olha para cima é a águia, que ela quer cada vez estar mais alta no seu voo. Galinha fica olhando. Sabe que tem crente que está quedado nas coisas materiais, no mundo material em que ele vive, que ele está como a visão da galinha, só olhando para as coisas da terra. Mas Jesus diz, verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, primeiro alerta, olhai para cima. Por isso que eu gosto de Provérbios 15 e o verso 24, porque está escrito que para o entendido, o caminho da vida é para cima. Ora, se o caminho da vida é para cima, eu tenho que olhar para onde? Para cima. Provérbios 15, 24. Olhar para cima. E ele diz o motivo, sabe para quê? Para desviar do inferno, que está aqui embaixo. Alguém está procurando o inferno está aqui, meu irmão. Quando você vê lá agora alguém lá sendo morto, aqueles entulhos, aquela coisa toda em poeira, e aquilo é um inferno. O inferno está ali. Onde está alguém morando na favela e tem tiro passando pela janela e alguém entra debaixo da cama. Aonde essa pessoa está morando é um inferno. Uma casa onde o pai bate na mãe, onde os filhos respondem os pais, e aquela briga toda, aquela casa está um inferno. O inferno está aqui embaixo. Para o entendido, o caminho da vida é para onde? Para cima, é no aclive. Mas para desviar do inferno, que está em baixo. Agora interessante, Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Interessante que quando os discípulos ouviram essa palavra, logo Jesus ele passou pelo Calvário, foi morto, ressuscitou, e os discípulos receberam o aviso de Jesus, que não era para se ausentar de Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém e vão lá para o cenáculo orar. Todavia, antes deles entrarem no cenáculo, a Bíblia diz que Jesus ficou com eles ali, aparecendo aos discípulos, às mulheres, por espaço de 40 dias. Mas na ascensão de Jesus aos céus, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz que ele foi subindo e os discípulos estavam vendo. E você vê no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz assim, e estando eles olhando com os olhos fitos ao céu, está lá, enquanto ele subia, 2 varões de vestes brancas se aproximaram dos discípulos e disse, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para cima? Eu acredito que se fosse dar tempo para eles dar uma resposta, mas ele diz que é para a gente olhar para cima e levantar a nossa cabeça. A gente está olhando para cima porque ele nos mandou olhar para cima. E aí não há tempo de uma resposta. Pergunta os 2 anjos, mas já vem com uma palavra.
varões galileus, por que estáis olhando para cima? Por que estáis olhando para o céu? E aí vem a palavra: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como para o céu. Ouviste? Eu acredito que os discípulos falaram: o quê? Lá atrás ele falou que a gente tem que olhar para cima, e agora os anjos estão confirmando isso, que é de lá que ele vai vir. Agora que a gente não vai parar de olhar para cima, agora que nós vamos ficar olhando para cima. Irmão, olhe para cima, deixa as coisas que estão acontecendo aqui embaixo. A igreja precisa ser despertada em pleno século 21 para olhar para cima. Olhar para cima significa olhar para Deus, olhar para a eminente volta de Cristo, que está para acontecer a qualquer momento. Esta foi a ordem de Cristo. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. E ele diz o porquê depois da vírgula. Porque a vossa redenção está o quê? Próxima. Está muito próxima. Oh, aleluia. Está muito próxima a nossa redenção. Já não está tendo mais espaço para a igreja aqui na terra. Não tem mais lugar para a igreja. É todo lado que você olha, é pecado na política, é roubo, é desvio de dinheiro, é pornografia, é coisa errada. Irmão, já não tem mais lugar para a igreja. A igreja vai subir. E cuidado, você que está na igreja, mas não é igreja. Cuidado. Porque baseado na parábola de Mateus capítulo 25, parábola das 10 virgens, só 50% entrou para as bodas. Ou seja, pegando aquela parábola, 50% da igreja está pronto para subir, mas 50% da igreja não está. As 5 prudentes entraram, as 5 loucas, nocivas ficaram. Jesus diz: estando 2 no moinho, será levada uma e deixada a outra. 50%. Está 2 trabalhando lá no campo, é levado um e deixado o outro. 50%. Se eu fosse você, sairia daqui hoje impactado com esta palavra, não aceitando jamais a poeira do pecado sobre a tua vida, mas dizendo: ora vem Senhor Jesus. Sabe como era a saudação dos primitivos crentes depois dessa palavra de Cristo? Eles não cumprimentavam os irmãos como a gente cumprimenta, com a paz do Senhor, graça e paz aos irmãos. Depois dessa palavra, dessa ordem, olhar para cima, é de lá que vai vir o Cristo que vocês estão vendo subir. Eles terminavam abraçando os irmãos no culto e dizendo: irmão, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Primeiro alerta de Cristo, qual é? Olhai para cima. A segunda, verso 29. Primeira, olhai para cima. Segunda, olhai para a figueira. Ele conta uma parábola, e na parábola ele deixa a segunda alerta: olhai para a figueira. Olha para cá, você que não entende de escatologia bíblica. Quando você lê na Bíblia figueira, videira, oliveira, está se referindo a Israel. Quando você lê na Bíblia oliveira, videira, figueira, está se referindo a Israel. Quando Jesus disse: olhai para a figueira, em outras palavras, Jesus estava dizendo: olhai para Israel.
porque a figueira começou a brotar em 1948. Aí está mandando olhar para Israel, olhai para a figueira. E depois manda olhar, eu vou já falar, para todas as árvores, que quer dizer as demais nações da terra. Olhai para a figueira. Sabe por que olhar para a figueira? Porque Israel é o relógio escatológico de Deus. Israel é o relógio escatológico de Deus. Quer saber o tempo da vinda de Cristo? Olha para Israel. E eu pergunto, o que está acontecendo agora em Israel? Cumprimento da palavra de Deus, conforme o verso 20. Jerusalém cercada de exércitos. Gente, eu falei aqui ontem, Zacarias, a profecia de Zacarias 14, o verso de número 2, se relacionando a Jerusalém. Chegou já o princípio das dores, o evangelho, porque o último sinal que antecede a vinda de Cristo é o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Jesus diz, e esse evangelho será pregado em todas as gente, nos 4 cantos do mundo, em testemunho de todas as gente, e então virá o fim. A palavra está se cumprindo. Primeiro alerta que ele nos deixou, olhai para cima. E a segunda alerta, olhai para Israel, olhai para a figueira. Mas ele diz, e para todas as nações. Aí quando você olha as nações, você vê, Israel está em guerra 1 semana, praticamente, 8 dias. Mas a Rússia contra a Ucrânia já faz quase 1 ano. E ninguém fala nada. Parece que gente, foi um massacre o que a Rússia, e o outro querendo dar partido lá, Israel deveria, ceder um pouquinho, tal, sentar para conversar, e o cara está lá na guerra, matando, querendo pegar os pedaços mais apetitosos da Ucrânia, onde rende mais dinheiro, o cara quer pegar e está querendo dar palpite, todo mundo agora querendo dar palpite para Israel, todo mundo pensando que o ministro Benjamin, irmão, aquele homem está sendo usado por Deus. Ninguém vai destruir Israel, não, porque Israel, quando a gente fala, eu sou a menina dos olhos de Deus, você, na verdade, essa declaração que Deus disse é para Israel, Israel como menina dos olhos de Deus. Tocou Israel, está tocando na menina dos olhos de Deus. O negócio é muito sério. Então, primeiro alerta, olhai para cima. Quero ouvir a igreja. Qual foi a primeira alerta? Olhai para cima. A segunda, olhar para figueira, que significa olhar para Israel. Eu tenho que terminar. Eu tenho muita coisa anotada aqui. Passou, e a terceira? Olhar para mim. Você olhar para você mesmo. Verso de número 34. Olhai por vós. A primeira alerta de Cristo que ele deixou para a sua igreja. Olhai para cima. Segunda alerta. Olhai para a figueira. Ou seja, olhai para Israel. A terceira alerta. Olhai por vós mesmo. Olhai por vós. Mas por que ele deixou esta? E com muitas recomendações aqui, e eu vou ler para você. Ele diz, verso 34, olhai por vós, para que não aconteça. Essa é contundente. Ele diz, sabe por quê? Vocês têm que olhar para vocês mesmos. Sabe por que Jesus deixou essa recomendação? Porque tem crente, irmão, que ele se tornou por conta própria. Por conta própria. Ele não foi credenciado para isso. Mas por conta própria, ele se tornou colecionador de defeitos da vida alheia. Que isso, pastor? É verdade. Ele diz, rapaz, eu vejo tanto defeito na igreja. Eu vejo tanto defeito na igreja, eu acho que eu vou mudar de igreja. Irmão, lá na arca que Noé fez, dentro da arca,
tinha cheiro de estrume de animais, de cocô. Tinha cheiro de xixi, sim ou não? Mas todos que estavam dentro da arca estavam salvos. Tinha cheiro de odor, coisas, cheiro de animais. Animais não tomavam banho não, ali. Até as pessoas não tomavam, os 8 que estavam ali. Tinha cheiro de coisas fedorentas. Mas quem estava na arca estava salvo. Lá fora, não tinha isso. Mas todos que estavam do lado de fora da arca pereceram sobre as águas do dilúvio. Na igreja tem problema sim. Na igreja tem crente que usa carapuça, que não é crente direito, tem. Na igreja tem fofoqueiro, tem. Mas na igreja tem salvos que está se preparando para subir no dia do traslado. Então pare de ficar olhando para as pessoas. Aí eu vou mudar de igreja, porque aqui eu só vejo defeito. Também eu vejo defeito em você. Eu vejo defeito na sua família. Ou será que a sua família não tem defeito? É uma família perfeita? É uma família sem problema? Mas só porque tem problema na sua família, você vai mudar de família? Será que você não tem problema lá no seu trabalho? Tem muitos problemas, mas só porque tem problema no seu trabalho, você vai pedir as contas? Vai tentar um novo emprego? Vai que você vai perder. Lá no seu bairro, será que não tem alguns vizinhos lá meio? Eu tenho. Os caras 6 da manhã ligam uma vitrola lá, presbítero Alcide. Um barulho. E com aquelas músicas da Eguinha, sabe? Mata a gente. Aquilo mata, irmão. É Eguinha. Se fosse uma moda lá, uma coisa de Roberto Carlos, da Jovem Guarda, uma coisa sertaneja, como aquelas músicas antigas, que era engraçada, e sabe, não tinha essa pornografia, essa coisa. Agora da Eguinha, irmão, que porcaria! E a gente tem que ouvir forçadamente. Mas só porque tem problema lá com os vizinhos no meu bairro, eu vou abandonar a minha casa e eu vou largar tudo e vou embora? Não. Então, se tem problema na igreja, você vai mudar de igreja? Não vai. Aprenda isso. Pare de olhar para as pessoas. Diz a palavra: olhai por vós. Para quê? Para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. O que significa glutonaria? Comer demasiadamente. Os glutões estão por aí. Se descer agora na orla aqui da praia, você vai ver os restaurantes. Aqui mesmo virando já tem um aqui. Eu não vou dizer o nome por causa da propaganda, né? Eu não ajudo a igreja. Irmão, sabe, tem umas motos lá que é 11 horas, 11h30. Passa em frente de casa buzinando, os vizinhos tudo pedindo pizza, pedindo comida, 11 horas da noite. Irmão, nós estamos na geração que mais come, a geração consumista. Olha, se você for daqui em Santos agora, você vai ver esses restaurantes, essas pizzarias lotadas, glutonaria. E sabe que tem crente, irmão, que está comendo tanto que está trocando de peso toda hora, irmão. Come um pouco menos, irmão. Vive um pouco mais no espírito. Sabe, tem gente que está preocupado com comida. Sabe que tem gente que não contribui na igreja. Aí eu não posso ser contribuinte porque não sobra. Mas não sobra, você está comendo tudo, meu irmão. Está comendo demais. Se comesse a metade, estava bom. Tem uns fininhos aí que está toda... Opa, eu sou dizimista. Mas olha aqui, como é que Deus está me deixando. É isso aí, meu irmão. Glutonaria. Mas só glutonaria é embriaguez. Ou seja, bebedice. Beber até ficar embriagado. E a Bíblia tem uma recomendação: não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a recomendação da Bíblia. Embriaguez.
e dos cuidados da vida. Ah, pastor, sabe por que eu não estou vindo na igreja? Porque eu não tenho tempo, é tanta coisa, eu estou com 3 trabalhos. Esse dia eu falei com ele, pastor, eu estou com 3 trabalhos. Eu tenho a minha aposentadoria, estou trabalhando num serviço, se eu falar alguém vai descobrir, e eu estou fazendo uns biquinhos, 3 trabalhos. Irmão, não precisa disso, você se tornar escravo do materialismo, não precisa. Tenha, como Paulo diz, contentamento. Não ambicioneis, disse Paulo, as coisas altas, acomodai-vos às humildes. Tem gente que está criando um apogeu aqui, eu vou comprar isso, vou comprar um apartamento, vou comprar o 2º, o 3º e tal. E Jesus vem, irmão. Para quem vai ficar todos os apartamentos aí? Com a sua miserabilidade, nem dizimista na igreja você era, nem contribuinte, nunca ajudou na obra de Deus. E aí vai ficar aí. Ou você quer, não, senhor, mas eu não vou deixar nada aqui não. Então fica junto, meu irmão. Fica junto, tem a permissão de Jesus. Fica. Quer fitar o coração, o mundo, o materialismo tomou conta do seu coração, porque Jesus falou que aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Os cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Qual o dia? O dia do traslado, o dia de Cristo, o dia do arrebatamento. Aí nos versos seguintes eu já termino, 35 e 36. Porque virá. O que virá? O que está no verso anterior. Porque virá como laço. Sabe que tem crentes laçados aí, preso, embaraçado. Virá como laço sobre todos. Aí não é só sobre a igreja, sobre crentes, sobre todos. Todos. Tem gente que você convida para a igreja lá e diz: eu não tenho tempo. Mas não tem, está tomando cerveja agora, está lá na porta do boteco, outros estão lá no shopping center. Não tem tempo. É o laço. Porque virá como laço. O que virá? O que está no verso 34. A bebedeira, a glutonaria, os cuidados da vida. Porque virá como laço sobre todos os habitantes da face de toda a terra. E aí Jesus fecha as cortinas desse sermão escatológico acerca da sua eminente volta. Ele diz: vigiai. Está vigilante, irmão? Está usando sobriedade? Vigiai, pois, algumas horas por dia, alguns dias por semana. Não, em todo tempo. Vigiai, pois, em todo tempo. E só vigiando, orando. Por isso que Jesus falou lá em Mateus: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Por que, Jesus? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fadada ao fracasso. A carne é fraca. Orando para que sejais ávidos por dignos de evitar. Você vê, você tem que vigiar e você tem que orar para você conseguir evitar todas estas coisas que hão de acontecer. E o principal, e estar caído, prostrado, assentado, e estar o quê? Em pé, diante do Filho do Homem. Fique em pé. Por isso que Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se nós, como igreja, estamos negando esta fé em Cristo, se tem crente como o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. E eu disse aqui que o diabo está usando uma estratégia bem sábia.
A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que da luz. Diz, não, eu não quero tirar a gente da igreja para desviar ele lá fora. Porque ele conhece a palavra, ele volta, uma hora ou outra ele volta. O diabo diz, não, eu quero manter crentes desviados dentro da igreja, achando que está tudo bem. Eu vou colocar no coração deles que vindo uma vez por mês está bom, vindo andando assim no banho-maria espiritual, está tudo bem. O diabo está enganando muitos cristãos na igreja. Eu quero estar preparado, irmãos, para o momento. Eu estava falando com a Ruth e disse, o que vale para nós casas? O que vale as coisas dessa vida para nós? Quando vem a enfermidade, quando a enfermidade vem na nossa porta, nós não temos como resolver o problema. A morte chega subitamente, a gente não tem como fazer nada. E eu pergunto para você, aonde está o teu coração? Com temor e tremor, eu quero terminar esse culto com todos nós aqui na frente orando. Eu não sei o louvor que eles prepararam para cantar, mas saia do teu lugar, todos, abre a câmera, puxa para trás, irmão. Venha toda a igreja aqui à frente, venha. Você que precisa de mais preparo espiritual, nós vamos cantar um louvor para Deus. A palavra de Deus diz, primeiro alerta, olhai para cima, olhai para